O que foi, meu filho? O que aconteceu com você? Eu trabalhei como repositor de supermercado. Não! Fala uma frase em inglês, por favor. Deixa eu ver. Feijão com farinha? Opa, fala aí, eu sou eu. E bom, acho que qualquer ser humano que esteja à procura de um primeiro emprego ou de um bico para ganhar o dinheiro sem exigir muito do currículo, o primeiro lugar a se pensar é o supermercado, por justamente os serviços serem bem simples de se fazer, pelo menos na área da reposição. E hoje eu vim contar para vocês sobre a maior fase de tortura que eu já tive na vida, que foi trabalhando como repositor de supermercado. Ai ai. Bom, tudo isso começou lá em meados de 2025, vulgo ano passado, e foi mais ou menos assim. Lá estava eu com apenas a minha tag de estudante de faculdade à procura de um emprego, até que eu resolvo mandar mensagem para um colega meu que já trabalhava em supermercado, perguntando se eles tinham alguma vaga. E ele disse que tinha. Então ele me passou o contato do RH, eu mandei mensagem questionando sobre a possível vaga, e eles disseram que sim, que estavam contratando, e marcaram um dia pra gente ir lá negociar minha venda. Digo, fazer a minha entrevista de emprego. Eu confesso pra vocês que pra ser negado na entrevista você tem que crer muito, porque eles não estão exigindo nem ao menos o fundamental pra ser contratado. Que não é de se surpreender a pouca exigência de currículo, né? Tendo em vista as merdas que tu passa e a pouca quantidade de pessoas que têm procurado trabalhar em supermercado. Tá, beleza. Primeiro dia. Eu real fui animado pra trabalhar, já que fazia um bom tempo que eu tava desempregado. Acordei cedo, com disposição. Disposição essa que eu mal sabia que iria se degradar aos poucos, conforme eu iria trabalhando. E chegando lá, eu fiquei uns 15 minutos esperando o supervisor aparecer, pra me levar pro setor que eu iria trabalhar. E aconteceu que me colocaram pra trabalhar na câmara fria. E não porque seria o lugar que eu real ia ficar, mas porque o cara que tava lá ia sair de férias, então eu basicamente fiquei como tampa-buraco. E eu ainda tinha que ficar no setor dos macarrões, massa, sei lá como fica melhor dizer. Então eu basicamente teria que me preocupar com dois setores ao mesmo tempo. E pensando agora enquanto eu escrevo o roteiro, o lugar menos merda que tem pra trabalhar, eu acho que é a câmara fria. Tirando a parte que você não sente os dedos da mão, o resto é bem de boa, tá ligado? Tipo, tu só repõe o que os clientes tiram, organiza os fardos lá dentro e é isso. Tu trabalha isolado de qualquer pessoa e o máximo de contato que você vai ter é alguém perguntando se tem Coca-Cola gelada. Nossa, inclusive, eu lembrei agora, uma vez eu derrubei a montanha de Coca-Lata e sujou o chão da câmara fria inteira. Enfim, o que acontece no off fica no off. Eu limpei e nada aconteceu. Bom, depois desse primeiro mês na câmara fria, o cara lá voltou e eu fiquei responsável só pelos macarrões, massa, enfim. Então basicamente eu passava das 7 horas às 3h30 repondo miojo e extrato de tomate. Só que assim, se você for trabalhar em supermercado, e Deus te livre disso acontecer, já vai sabendo de uma coisa, tu não vai ficar só em uma função. Porque eu também era responsável por parte de cuidar do setor que ficava as rações. E as rações, tipo, não ficavam no depósito do supermercado, ficavam no depósito de uma casa do outro lado da rua, e essa rua ainda era uma subida. Então eu tinha que pegar o carrinho e colocar 4 sacos de 50 quilos em cima do carrinho, e ficava pra cima e pra baixo com esse saco de ração só pra repor. Ah, e não podemos se esquecer do atendimento ao cliente, né? Que é o principal a se falar. Eu já tive outro emprego atendendo o público que foi numa farmácia, e eu posso te afirmar que em supermercado as pessoas têm menos dó de você. Acho que é porque quem vai em farmácia geralmente não tá tão bem de saúde, ou talvez porque é um lugar que você não vai com muita frequência. Eu só lembro que uma vez, o cara por não ter visto o preço etiquetado na azeitona, me veio com um papo de que se não tinha preço, então era de graça. Ué, sim, eles metem essa, cara. E outra vez que um cliente me pediu um saco de ração que não tinha no supermercado, eu subi lá no depósito pra pegar, e voltando, simplesmente o cliente tinha desaparecido. Enfim, né? Supermercado tem uma parada de desconto, que é o tal do dia S, mas pra compensar no dia S, no começo do dia eles davam tipo uns lanches lá diferentes pra gente comer, só pra dizer que estavam cuidando da gente pra gente trabalhar o dia inteiro, porque era tipo um dia muito corrido por ter muito desconto, e nem era tanto desconto assim. Que é um dia que não importa quando dê no dia do mês, se a tua folga for nesse dia, tu vai trabalhar. E só dando ênfase, a minha folga era na terça. Sim, eu trabalhava sábado e domingo e folgava na terça, só na terça, trabalhava feriado. E adivinha o que me aconteceu? Bateu no dia da folga. Eu fui? Não. Me cobraram? Sim. Mas eu só dei uma desculpa lá que eu tinha esquecido e ficou por isso mesmo. Alguém pode me julgar por isso, mas quem tem o mínimo de ideia do que é você trabalhar 6 por 1 e ainda perder a sua única folga na semana, não vai me julgar não, tenho certeza disso.
Ai, ai. Ah, e eu não posso esquecer de citar a supervisora chata que eu tinha lá, que enchia o saco de todo mundo. É sempre assim, sempre tem um. Ou é gerente, ou é supervisor, supervisor é osso. Ou é supervisor se achando chefe. Nem os chefes tratavam a gente mal desse jeito. E é sério, ela enchia o saco de todo mundo. Ninguém aguentava aquela mulher. Eu lembro que uma vez meu celular tava pitando e eu fui olhar porque, né, vai que é alguma emergência. E ela tacou o dane-se e começou a danar comigo, falando que não podia e blá blá blá. Cara, sendo que ela mesma ficava no telefone, tá ligado? E eu basicamente fiquei de escravo dela nos últimos dias que eu trabalhei lá, porque me tacaram pro setor de limpeza e ela ficava igual uma assombração nas minhas costas, pra cima e pra baixo me vendo trabalhar e falando o que eu tinha que fazer, sendo que eu sabia o que eu tinha que fazer. E tudo isso enquanto eu tinha que ficar subindo lá no depósito pra pegar os produtos de limpeza e ficar repondo. Só que aí chegou uma hora que eu comecei a cortar ela, falar uns não, faz isso, não vou fazer, porque basicamente ela tacava o serviço dela nas minhas costas e ficava por isso mesmo, tá ligado? E acho que foi por conta de eu começar a cortar ela que ela começou a me encher mais o saco. E bom, eu não fiquei lá por muito tempo, acho que foi no máximo uns 2 meses. 2 longos meses que eu aproveitei bem o dinheiro que eu ganhei lá, que não é muito, né, o salário mínimo, esforço mínimo, que eu usei pra comprar aliança de namoro pra mim e pra minha namorada. Então no final foi uma batalha que valeu muito a pena passar, e que também me serviu de experiência pra não recomendar pra ninguém. Isso foi um aviso que eu recebi de amigos, tá? Não trabalhe em supermercado, cara. Se você tem outra oportunidade, vai nela, estuda, faz um curso de Word no YouTube mesmo, fala que você tem conhecimento sobre isso, mas não entre no supermercado, pelo amor de Deus. Enfim, esse é meu relato. Se você já trabalhou no supermercado, me conta aí nos comentários sobre o seu sofrimento, pra me mostrar que eu não tô sozinho nessa. Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Falou!